que é racismo estrutural? Como ele se comporta na sociedade? O que é de fato ser antirracista? Oi amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz uma enquete nos stories do meu Instagram para definir qual ia ser o tema do Ananda Explica dessa semana. E o mais votado foi racismo estrutural. E para fazer esse vídeo, eu vi vários vídeos e li vários textos da Djamila Ribeiro e do Silvio Almeida. E quem me ajudou a produzir este programa foi a minha amiga maravilhosa, Camila Freitas. Pode ser que você esteja pensando o seguinte: eu acho que a Nanda deveria ter colocado uma pessoa negra para gravar esse programa. Pois então, eu também achava até fazer o roteiro e a Camila me ajudou muito em relação a isso. Nós brancos precisamos colocar na nossa cabeça que quem sofre racismo é o negro, mas não é ele que resolve. Afinal, quem criou o racismo fomos nós brancos. Tá, mas aí você pode ter uma dúvida. Beleza, eu branco preciso falar sobre racismo, mas aí eu não vou roubar o protagonismo? Então, é o seguinte: a luta antirracista precisa ser protagonizada por pessoas negras. Mas quem vai repensar o racismo, quem vai repensar as questões racistas na nossa sociedade somos nós brancos. Então a gente precisa falar sobre isso. Para começar, eu acho importante a gente definir o que é o racismo. O racismo é uma forma de discriminação que tem uma raça como alvo. E essa discriminação pode acontecer por meio de hábitos e costumes que estão totalmente presos na nossa cultura. Mas não é porque tá preso que a gente não pode soltar, né? E para explicar o racismo estrutural, a gente precisa voltar para o período escravocrata. 1888 foi o ano que o Brasil aboliu a escravidão. Mas será que com a assinatura da Lei Áurea, a escravidão de fato acabou? Na verdade, não. A Lei Áurea foi assinada dia 13 de maio de 1888. Então foi tipo 14 de maio, todo mundo livre, de boa, como se nada tivesse acontecido? Claramente não. Os brancos continuavam acreditando na ideia de que os negros eram inferiores e que por isso eles tinham que fazer todas as atividades que os brancos não queriam fazer. Então assim, pensa comigo. Um senhor negro de 40 anos que acabou de ser alforriado, ou seja, ele não é mais escravo. Ele acorda dia 14 de maio e ele vai fazer o quê? Ele é um senhor de 40 anos que tem a saúde extremamente debilitada, lembrando que a expectativa de vida da população escravizada era muito baixa, tipo 25 anos. E ele não tem dinheiro. Então, realmente, ele estava livre? Outro ponto que é importante a gente analisar é que não foi criado nenhum mecanismo de inserção da população recém-alforriada na sociedade. Então, assim, essas pessoas estavam completamente à margem da comunidade e passaram a ocupar lugares que os brancos não queriam ocupar. Por exemplo, os morros. Então, assim, além de nenhuma lei ter sido criada nesse sentido, o Brasil ainda tinha leis que dificultavam a inserção dos negros na sociedade. Por exemplo, a Constituição de 1824 defendia educação para todo mundo. Só que para você ter educação, você precisava pagar. Como que os negros, recém-alforriados, iam pagar pela educação? Então, a educação não era para os povos escravizados. Em 1850 foi criada a Lei de Terras, que permitia que o Estado vendesse um pedaço de terra por um preço bem alto. Então a gente volta naquela mesma questão. Como que os negros, recém-alforriados, iam ter dinheiro para comprar terra? Depois dessa pequena contextualização, e é tipo pequena mesmo, eu acho que dá pra gente pensar numa definição de racismo estrutural. É uma forma de discriminação que foi construída ao longo da história e que continua colocando pessoas negras, que são a maioria da população brasileira, ainda à margem da sociedade. Então assim, não é porque o racismo tá super enraizado que a gente simplesmente vai pensar: ah não, faz muito tempo que é assim, não tem nada pra fazer, vou ficar aqui de boa. Não. Tá, então agora que a gente já tem essas definições na nossa cabeça, próximo ponto. O que é ser antirracista? Como ser antirracista? O primeiro passo é que nós, brancos, precisamos reconhecer que somos privilegiados pelo simples fato de sermos brancos. Então, atenção, Marília, solta a sirene aí, qualquer coisa. Não existe racismo reverso. O branco não sofre preconceito por ser branco. Até porque o racismo não envolve só uma ofensa em relação a uma raça. É uma relação de poder. O negro, enquanto maioria, por exemplo, não tem nenhuma relação de poder econômico ou social com o branco. Fechou? Então, eu tô trazendo algumas situações que fazem parte da lista de como ser antirracista. Então vamos lá. A gente viu que nos Estados Unidos as manifestações foram lideradas pelo movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam. Aí eu vi uma galera na internet falando tipo: ah não, todas as vidas importam. Tá. Todas as vidas importam. Mas a partir do momento que um grupo morre pelo simples fato de ser negro, a gente precisa reforçar que as vidas deles importam, certo? Outra coisa que a gente não deve fazer:
Como disse Djamila Ribeiro, nunca, atenção, nunca entre numa discussão e diga, eu não sou racista. Lembrando, não é sobre você, é sobre uma estrutura. Então, se a gente tá inserido numa sociedade racista, a gente é racista. A Luana Genot, que é ativista, jornalista, empresária, fundou o Identidade Brasil. E junto com o Sistema Brasil, ela lançou o manifesto Seja Antirracista. Eles colocaram lá no site sejaantirracista.org o que você pode fazer para ser antirracista. Então, assim, eu super indico que a gente leia aquele site de cabo a rabo 10 mil vezes até a gente entender. Depois disso tudo que a gente viu aqui, e olha que ainda tem muita coisa pra ser vista, você pode estar pensando, pelo amor de Deus, quanta coisa. Sim, é muita coisa. Por isso a Camila, essa deusa que produziu esse programa comigo, me deu 5 dicas de como ser antirracista. Número 1, apoie coletivos negros. Número 2, acompanhe artistas e influenciadores negros. Número 3, leia autores negros. Número 4, contrate pessoas negras. Número 5, ouça pessoas negras. Lembrando, negros não sabem falar só sobre racismo, eles sabem falar sobre muita coisa. Bom, gente, esse foi o Ananda Explica sobre racismo estrutural. Eu espero muito que vocês tenham gostado e fazer aquela coisa de sempre. Compartilha com todo mundo, manda pra família, posta no seu stories, manda pra geral. Vamos fazer um monte de gente assistir esse vídeo. Então é isso. Beijos, até sábado, porque tem Ananda News e daqui 15 dias tem Ananda Explica de novo.